Feche os teus olhos nesse instante, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor nesse instante. Afinal, Ele é o Senhor que tudo pode, é o Senhor que está sempre ao nosso lado. Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sequer sombra de variação. E eu quero te adorar, Senhor, nessa hora. Fala, Senhor, conosco de uma maneira especial. Fala, Senhor, ao coração do teu filho, do coração da tua filha. Senhor, nessa noite, Senhor, nesse encontro contigo, nós queremos, Senhor, rogar ao Espírito Santo de Deus. Nós nos dispomos, Senhor, de toda influência do nosso coração para ouvirmos o teu coração, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, o que tu tens, Senhor, para os nossos corações. E onde houver, Senhor, nessa noite um coração que esteja aberto, um coração que esteja receptível, Senhor, fala, Senhor, com ele de uma maneira especial. Fala, Senhor, com ela de uma maneira tremenda e poderosa. Aleluia. Oh, Senhor, Tu és Senhor, e nada, Senhor, Ele escapa, Senhor, aos Teus olhos. Sim, Senhor, os Teus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir o nosso clamor. Senhor, eu vejo, Senhor, muitos pedidos de oração por famílias, por pessoas que estão, Senhor, hospitalizadas, Senhor, com Covid, Senhor. Mensagens que temos recebido, Senhor, rogando a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua bênção, e nós estamos orando, Senhor, a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre, Senhor, está atento ao clamor dos Teus filhos. E abençoa esta casa, esse lar, essa família. Abençoa esse irmão, essa irmã, Senhor. Abençoa, Senhor, este amigo que, por acaso, o Senhor, caiu ali na transmissão do culto dessa noite e está assistindo. Eu não conheço o seu coração, mas a Tua palavra diz que Tu conheces, Pai. E nessa noite vem sobre esse coração, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, no seu lar, e abra com ela no Evangelho. Escreveu Lucas capítulo de número 22, versículo de número 39. Lucas capítulo 22 e o versículo 39, olha o que diz aqui. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça minha vontade, mas a tua. Esse é um dos textos muito conhecidos das Sagradas Escrituras, pois antecede esse momento, esta cena, a prisão de Jesus. Nesta cena, Jesus já havia compartilhado com os discípulos um dos momentos que mais ele ansiava na sua vida. É tão verdade que, se você voltar ao capítulo anterior, você vai ver Jesus dizendo: eu estava ansioso por comer convosco esta última Páscoa, porque naquele momento Jesus estaria instituindo um memorial que é
realizado até os dias de hoje, que é a nossa comunhão dos santos em Jesus. Aqui na Chama Viva chamamos de Santa Ceia. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele estava ansioso por comer com eles, porque aquela seria a última Páscoa. E não comeria mais com eles até que se cumprisse, olha que coisa maravilhosa e poderosa, é uma palavra profética de Jesus. Ele está dizendo, até que se cumpra no reino dos céus. E a Bíblia Sagrada então nos mostra que depois de todo o discurso de Jesus, ele sai dali e vai orar. A Bíblia ensina aqui que alguns dos seus discípulos, porque já não estava entre eles Judas, o seguiram. E a Bíblia diz aqui que Jesus, chegando no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsêmani, Jesus diz para eles, orai, para que você não entre, não é nem caia em tentação, não entre em tentação, que você não seja tentado. Olha que conselho poderoso é esse. Ordenou seus discípulos, ele se aparta dos seus discípulos, e ele vai a uns 3, 4 metros de distância, ou um pouco mais, e ele começa a orar sozinho. E a Bíblia nos fala, queridos, que ele começa a conversar com Deus. Nessa noite eu quero falar com você justamente sobre esses momentos que todos nós temos, momentos que parece que estamos sós. São momentos que Deus vai nos levar para lugares solitários. Momento que nós vamos nos separar dos que nós amamos, dos que são nossos amigos, do que nós estamos na convivência, e vamos estar sozinhos. E é nesse momento que Deus vai falar comigo, vai falar com você. Mas também é o momento que você vai falar com Deus. Me lembrei da canção que o Ministério de Louvor, creio que já cantou, vim falar com Deus, vim dizer para Deus. É nos momentos que nós estamos sós com Deus, que é onde nós vamos, com certeza, com um coração aberto, um coração disposto, você pode receber a maior revelação de Deus para a sua vida. E estar só não quer dizer, irmãos, para aquele que confia no Senhor, para aquele que acredita no Senhor. E é tão interessante porque quando você abre a sua Bíblia, você vai ver a oração de Jesus. João capítulo 17 expressa a oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, aonde Jesus já inclui a mim e a você nessa oração. Quem não tem Jesus, momentos de solidão, é momentos de dificuldades, é momentos de incertezas, é momento de desespero. Mas quem tem Jesus, irmãos, você pode ter certeza que no momento da sua maior adversidade, se você crê em Deus, o Senhor está contigo. É tão verdade que se você pegar nos evangelhos, Jesus volta ali para falar com seus discípulos, e a Bíblia diz que eles estão dormindo. Ele desperta eles para a oração, como quem dissesse, olha, eu estou precisando que vocês orem por mim. E ele se retira para orar. Gosto muito dessa narrativa de Lucas, na minha tradução, revista e corrigida, em que diz assim, achou-os dormindo de tristeza. São momentos que nós passamos, que parece que nós não vamos suportar, que nós não vamos conseguir ultrapassar esses momentos na nossa vida. O próprio Cristo passou por isso, irmãos.
Nós temos vários personagens bíblicos que passaram por isso. Imaginemos nós José. José é pego pelos seus irmãos, é lançado numa cisterna seca e deixado ali. Eu tento imaginar o que se passava na cabeça daquele menino de em torno de uns 13 anos de idade, dentro de uma cisterna seca, ou seja, de um poço seco. Quais são os seus pensamentos? Quem sabe, irmãos, a Bíblia não narra isso, a Bíblia não relata isso, mas quem sabe ele pergunta para si mesmo: o que é feito de todos os sonhos que eu tive? Será que o meu destino final é morrer num buraco seco? Será que eu vou terminar a minha existência, depois de todos os sonhos que Deus me deu, vai acabar os meus sonhos num buraco seco? Quem sabe você está num momento de adversidades, conflitos no seu coração, e quem sabe você tem feito as mesmas perguntas: será que eu vou terminar desse jeito? Oh meu Deus! Ei, meu irmão, foi Deus quem prometeu? Fique tranquilo. Foi Deus que fez promessas na sua vida? Então a minha Bíblia, que é a palavra dele, diz que quem prometeu é fiel para cumprir. E você pode ficar tranquilo, porque o mesmo Deus que permitiu você entrar no poço é o mesmo Deus que vai estender a mão e vai tirar você de dentro do poço. Você imagina comigo, Daniel, o profeta Daniel, depois de ser levado cativo para a Babilônia, ser arrancado do seio da sua família, ser arrancado da sua terra natal, levado para uma terra longínqua, distante, crescer, viver experiências maravilhosas, poder ser instruído no rei da Babilônia, no seu reinado, se manteve puro, intacto, ileso espiritualmente. Já agora avançado numa certa idade, por causa da sua fidelidade, não tem outra palavra, sua fidelidade ao Senhor, porque orava 3 vezes ao dia, foi parar sozinho numa caverna, num fosso com leões, sozinho com leões. Irmãos, quantos leões querem nos devorar todos os dias, e parece que a gente está sozinho. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não está sozinho. Diz o livro do profeta: ainda que meu pai, ainda que a minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. O profeta diz ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta no seu braço, que é uma coisa dificílima. Diz o Senhor: todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor está conosco. E a Bíblia diz que o próprio rei glorificou ao Senhor na vida de Daniel, e disse: louvado seja, vou parafrasear o texto para você entender aqui de uma maneira bem simplista: louvado seja o Senhor de Daniel, que fechou a boca do leão. Você não está só. A Bíblia diz aqui que quando Jesus estava só, e ele chega e diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabe o que aconteceu? Enquanto seus discípulos estavam dormindo de tristeza, porque não aguentaram a pressão,
não aguentaram o momento, estavam também sentindo o momento, e Jesus estava só orando. A Bíblia diz aqui: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ei, meu irmão, eu quero dizer aqui para você nessa noite, quem sabe você está num leito de hospital, quem sabe você está numa enfermaria, quem sabe você está sozinho, porque agora nem acompanhante pode ter mais no hospital, quem sabe você está lá só. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não está só se você crer nessa noite. Eu quero dizer para você que o anjo do Senhor vai até aí onde você está, e o anjo do Senhor pode confortar você. E eu quero dizer para você que se você crer, pode se cumprir na sua vida o Salmo 91, que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz aqui que o Senhor foi confortado por um anjo que desceu do céu, no momento da sua maior aflição. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu não peço, nessa oração, Jesus ora e roga dizendo: ei, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. A Bíblia diz na epístola de João, que João é carinhoso, João é paternal, João diz filhinhos. Nós temos junto ao Pai um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo que venceu, Jesus Cristo que foi vencedor, Jesus Cristo que suportou todas as coisas. Ei, meu irmão, pastor, é porque o senhor não sabe a minha aflição. Pastor, o senhor não sabe o momento no qual eu estou vivendo. Irmãos, quem disse que ser servo de Deus seria fácil? Na mesma oração, Jesus vai lá e diz em João 17, como quem diz filhinhos, Jesus está falando: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Irmãos, nós estamos aqui numa peregrinação, e apesar de nós vivermos numa coletividade espiritual chamada igreja, a nossa jornada, ela é individual. Apesar de Jesus dizer, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que nos suportar uns aos outros em amor, a nossa carreira é uma carreira individual, porque o próprio Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é negar o outro, é negar a você mesmo. Você tem que tomar a tua cruz, não é a cruz do outro, é a tua cruz, e você tem que me seguir. É claro que eu tenho uma boa notícia, excelente notícia, maravilhosa notícia para você nessa noite. Todos aqueles que andam com você, que talvez se digam seus amigos, isso é do ser humano. Talvez no momento que você mais precise deles, eles vão desaparecer. Talvez você que é um mestre, ensinador, talvez no momento que você mais precisar, os teus discípulos vão sumir. Ei, você que é pastor, líder, talvez no momento que você mais precisar, o teu ministério vai desaparecer. As pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: então eu não quero mais, não me serve, não desejo, não quero mais. Talvez no momento que você mais precisar na sua vida, o teu familiar vai desaparecer. Jesus foi assim. A gente acha que Jesus tinha só 12 discípulos. Não.
Se você prestar atenção nos textos bíblicos, você vai ver que Jesus tinha mais de 500 discípulos. 12 eram que faziam as jornadas com ele. 12 eram os que viajavam com ele. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver que mais de 500 pessoas viram ele subir ao céu. 120 foram para Jerusalém ficar no cenáculo orando. Mas 12 eram que sempre estavam presentes com ele. Eram aqueles que ele treinava, que ele ensinava, que ele falava a sua palavra. 3 eram mais achegados ainda e participavam de experiências extraordinárias e sobrenaturais. Você imagina comigo, você e eu. Imagina que você é Pedro, imagina que você é Tiago, imagina que você é João. E Jesus diz para eles: olha, fiquem os 9 aqui que eu vou com Pedro e Tiago e João ali no monte, nós vamos orar um pouquinho e a gente já volta. E Jesus passou a noite inteira e o céu desceu e se manifestou. E Pedro, Tiago e João puderam ver Jesus como Ele é. João é ainda um pouquinho mais íntimo. A Bíblia diz que João, e ele mesmo diz para si, que ele era o discípulo amado na sua epístola, e que ele colocava o seu rosto no peito de Jesus, quando ele precisava de algum consolo da parte de Jesus. Agora pergunte para mim, quem é que ajudou Jesus a carregar a cruz? Quem é que foi para os flagelos com Jesus? Quem é que suportou o peso com Jesus? Pergunte para mim, onde é que estavam os 11? E eu vou até me atrever, porque eu não vejo nos relatos bíblicos João andando na crucificação com Jesus. Eu só vejo nos relatos bíblicos João presente na crucificação. Então onde estavam os 12 quando Jesus estava carregando a cruz? Por que Pedro não falou com todo aquele entusiasmo, toda aquela força, dizendo: não, Senhor, eu coloco meu ombro debaixo da tua cruz? É muito fácil nós termos coragem aqui dentro, é muito fácil termos coragem dentro da nossa casa e batermos o peito e dizer: eu sou discípulo de Jesus. É muito fácil eu, na hora da ceia, ser como Pedro e dizer: Senhor, eu morro no teu lugar. Mas quando era para botar lá o ombro debaixo da cruz, onde estava Pedro? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Na sua jornada de carregar a sua cruz, todos eles vão desaparecer. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Aleluias. Lá no Getsemane, o Pai mandou um anjo. Mas na jornada para o Calvário, não apareceu nenhum. Mas a Bíblia nos fala que quando Jesus, ele não suportava mais sozinho carregar aquela cruz, e não tinha nenhum dos seus discípulos acompanhando. Jesus cai a primeira, apanha, levanta, cai a segunda, apanha, mas ele não tem mais condições de carregar a cruz. Quem sabe você também, irmão, está apanhando nesses tempos. Quem sabe está difícil você carregar a cruz. É tanta coisa que nos falam, é tanta palavra que nos fala, é tanta desculpa a expressão aqui, tanta bobageira que nos falam teologicamente. É tanta profetada que nos dão, que você diz: pastor, eu não aguento mais, pastor, porque eu já recebi tanta palavra e nada se cumpre. Quantas pessoas já me mandaram mensagens falando isso? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nossos ouvidos querem ouvir palavra de homens em vez de ouvirmos palavras de Deus.
Pastor, se eu não creio em profecia, creio. Mas eu creio, irmãos, infinitamente, irrevogavelmente, na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque essa aqui nunca vai me decepcionar. E quando Jesus cai pela última vez, ele não tem condições de carregar mais a sua cruz. Os soldados romanos pegam o primeiro homem que está no meio da multidão. E os evangelhos narram que o nome dele é um dos é um dos poucos homens, personagens que a Bíblia dá um nome. E eu explico para você que nessa noite, Simão Cirineu. Simão Cirineu. Por que, pastor, que a Bíblia faz esse gosto de registrar o nome dele? Não propriamente pelo nome próprio, mas da onde ele vem. Ele se chama Cirineu por causa de Cirene, uma península, uma província romana, que não é de Israel, é do norte da África, se a minha memória não está equivocada. É um estrangeiro que vem a Jerusalém por época da Páscoa, para participar, quem sabe, das celebrações da Páscoa. Ele, Simão Cirineu, talvez na concepção humana, ele está no lugar errado e na hora errada. Ei, meu irmão, não existe lugar errado e hora errada para Jesus, nem para o Pai. Ele é um estrangeiro no lugar certo e na hora certa. E a Bíblia diz que os romanos então tomam a cruz de Cristo e colocam sobre Simão, porque Jesus não tem mais condições mortais, físicas, para carregar a sua cruz. Oh, aleluia. Eu quero profetizar aqui em cima dessa palavra, irmão, que talvez você esteja passando um tempo de angústia, um tempo de dúvidas, um tempo de incertezas, e talvez você não esteja espiritualmente mais conseguindo carregar a sua cruz, e quem sabe você está querendo até desistir da cruz. É tanta bobagem, desculpe aqui, irmãos, desculpa você em sua casa, palavra forte, mas é tanta bobagem que as pessoas estão perdendo a fé. Tem crente até que se diz pentecostal que nem mais acredita que para ser batizado com o Espírito Santo precisa falar em língua estranha. Sabe por quê? Porque já não aguenta mais, ele não sabe orar mais, ele não sabe buscar mais. Ele desiste de orar, ele desiste de pedir. Você sabe por que os crentes de antigamente, eles eram batizados com o Espírito Santo? Eu vou falar. Porque eles passavam a noite inteira de joelho dobrado, dizendo: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Se tinha vigília marcada no meio do mato, lá iam eles. Se tinha culto de avivamento, lá iam eles. Porque o desejo era intenso de ser batizado com o Espírito Santo. Aí hoje a gente cansa, a gente não é batizado com o Espírito Santo, a gente diz: não precisa mais. Meu Deus. Oh Senhor. Quando Jesus não aguentava mais a cruz, vem um estrangeiro. Cadê os discípulos? Cadê aqueles que andavam lado a lado durante 3 anos? Cadê aqueles que comiam todos os dias com Jesus? E não é comer um dia ou 2 dias, não, é 3 anos.
São mais de 900 dias, fazendo 3 refeições por dia, refeição e comunhão. Cadê esses caras? Mas não tem problema, irmãos. Não tem problema ministro de louvor, não tem problema músico, não tem problema dirigente do círculo de oração, não tem problema pastor, não tem problema não, irmão. Não tem problema pai, mãe, filho, filha, não tem problema. Se faltar todo mundo, eu quero profetizar em cima dessa palavra que vai vir um estrangeiro sobre a sua vida. E sabe quem é esse estrangeiro que vai ajudar você a carregar a cruz, que vai ajudar você a suportar a agonia, quando não der mais para você carregar? Bom, ele está escrito em João capítulo 14, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco todos os dias, o Espírito Santo, ele não vai abandonar você. O Espírito Santo é o Cirineu dos nossos dias, que vem do estrangeiro, não, ele vem da eternidade, ele vem do trono do Pai, ele vem pedir a rogo de Jesus, e ele vem e diz para você: ei filho, ei, você não está sozinho, ei, você não vai caminhar sozinho, não, você não vai carregar a sua cruz sozinho, eu vou colocar os meus ombros sobre a tua cruz, e vou ajudar você a levar a tua cruz, até que você possa trocar essa cruz pela coroa da vida eterna. Oh, aleluia. Oh, eu te louvo, Senhor. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão: vale a pena ser fiel, vale a pena você não desistir. Você sabe, esse mesmo João que escreve o Evangelho, as Epístolas, escreve o Apocalipse. João foi o único dos discípulos de Jesus que morreu de causa natural. Tiago, por exemplo, foi lançado do pináculo do templo. Tiago orava tanto que ele era chamado Tiago Joelho de Camelo. Eles pegam o Tiago, sobem lá no pináculo, onde Satanás leva Jesus e o lançam. Outros discípulos de Jesus foram arrastados por cavalos pelas cidades. Outros foram degolados. Outros foram crucificados, como diz a tradição, não a Bíblia. Você não vai encontrar isso na Bíblia, mas a história da tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas João não. Eu não vou especular aqui, você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas talvez, irmãos, foi porque João nunca desistiu de Jesus. Mas João sofreu. Quando você pega a sua Bíblia, abre o livro de Apocalipse. Eu vou fazer questão de abrir aqui. Você vai ver que ele está exilado numa ilha chamada Patmos. Dizem alguns que depois que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente, o cara não morreu, irmãos. Miraculosamente ele sobreviveu. E quando ele está nesse exílio sozinho, entre aspas, porque Patmos era uma prisão romana, onde se quebrava pedras para o império. Mas como discípulo de Jesus, ele estava sozinho. Ele não tinha ninguém para orar. Com certeza ele evangelizou, mas com certeza nos primeiros tempos ele estava sozinho na sua fé. Porque lá iam bárbaros, assassinos, ladrões. Ele estava no meio da melhor das espécies na ilha de Patmos. Mas a Bíblia diz que quando ele está sozinho, ele tem uma visão. E lá no versículo de número 9 ele diz: eu, João, capítulo 1, oh Jesus, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição. Irmão, esse negócio de evangelho do mar de rosa, irmão, é por isso que hoje a gente tem gente, irmão, nunca vi uma geração, irmãos, eu sou novo,
mas eu nasci dentro do Evangelho. Mas para mim, me perdoem a franqueza, a sinceridade nessa noite, e está gravada essa mensagem, depois para você assistir. Mas eu acho que é uma das piores gerações de crente dos nossos tempos. Uma geração que chora por qualquer coisa. Uma geração que não aguenta a pressão. Não sofre nada na carne, mas não aguenta a pressão emocional e psicológica do diabo. E aqui ele está dizendo: companheiro na alegria, na festa, companheiro de vocês, dos momentos de regozijo. Não, ele está dizendo companheiro na aflição. Paulo escreve: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque eu sim apanhei, fui jogado de cima de muro, fui preso, mas eu sou escravo de Cristo. E João escreve dizendo: sou companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele diz: eu fui arrebatado em espírito. No dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e o que dizia diz: o que vês escreve num livro, envia a 7 igrejas na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver que quem falava comigo. E quando virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido o seu peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí sobre meus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. O que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse não é mais o Jesus que está carregando uma cruz sofrido. Esse não é mais o Jesus que precisou de um estrangeiro, de um sirineu, para que carregasse a sua cruz. Não, agora esse Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Esse é o Senhor que há agora a glorificação plena, dizendo para João: ei João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Sabe o que ele está dizendo para João? Ei João, eu estou no controle, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu tenho poder, nada está passando desapercebido. O que eu quero dizer para você nesse texto? Esse Jesus tremendo, esse Jesus glorioso, esse Jesus poderoso, esse Jesus com estas características gloriosas, está no controle da minha vida, está no controle da sua vida, e não passa desapercebido. Aleluias. E ele diz aqui: e que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Ei meu irmão, eu quero orar com você nessa noite. Pastor, mas eu estou passando um momento tão terrível. Mas esse Jesus
que quando parecer que você está morto, quando parecer que nada vai funcionar na sua vida, quando quem sabe você sozinho está deprimido, angustiado, pessoas te decepcionaram, pessoas faltaram, quem sabe no momento que você mais precisou, fique tranquilo, você crê em Deus? Você acredita piamente em Deus? Você sabe que quando nós passamos grandes vitórias, o pessoal que está comigo aqui na igreja, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser que logo após nós tenhamos uma grande decepção. Você lembra de Elias? Rapaz, Elias, ele foi tremendo. Ele pegou um altar que estava quebrado, destruído, botou o negócio no lugar. Pega o fecho de lenha, organiza tudo bonito. Ele quer fazer o melhor. Ele pega o cordeiro, ele obedece toda a lei sacrificial. Ele separa as entranhas, as gorduras, ele separa a carne, e ele dispõe tudo certinho, tudo no lugar. Agora ele vai para o precioso. O que era o mais precioso naquela época? Água, porque eles estavam vivendo 3 anos, 6 meses, diz a Bíblia que durou aquela seca, sem água. Ele pega então agora por 12 vezes cântaros cheios de água e derrama. Manda cavar antes um fosso na volta daquele altar que ele arrumou com carinho, organizou as coisas, botou tudo no devido lugar, cavou um poço, derramou 12 cântaros de água. Como quem dissesse, você sabe que o número 12 é um número tipológico de governo, de administração, de governo de Deus. E diz, como quem dissesse, Deus, Tu está no governo desta situação. Tu está, Senhor, no governo dessa crise que Israel está vivendo. Então ele ora e o fogo do céu cai. E sabe qual era a expectativa do profeta? Que todo Israel se convertesse. Que todo Israel renunciasse a Baal, os Balaíns, a cera, e se tornasse agora apenas o seu coração para Deus, Deus verdadeiro, Jeová. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê, irmãos? Não é milagre que transforma o coração do homem, mas é um homem que abre o coração para Jesus que é transformado. Não é milagre que salva pessoas, é um coração contrito, arrependido, que o Senhor não despreza e que se abre para que o Senhor o purifique com a sua presença. Então Israel não se converte, Israel não se transforma. O profeta entra em depressão, o profeta vai para o deserto, deixa o moço sozinho, entra para dentro do deserto sozinho e diz, eu não sou melhor que o meu pai, eu não sou melhor que a minha mãe, Deus, não, só restou eu, então tira a minha vida. Quem disse que crente não entra em depressão? Quem disse que crente não passa tempos de amargura e solidão? Só que tem um detalhe, irmão. Você é crente mesmo? Então Deus não vai desistir de você. Eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que vive para sempre. Jesus está contigo, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando Elias estava deitado lá debaixo daquela árvorezinha, um zimbro, não muito maior que essa planta que está aqui do meu lado, e ele está lá esperando morrer no deserto. A Bíblia diz que se apresenta ao seu lado o anjo do Senhor. Você sabe que quando você lê no Velho Testamento a palavra anjo do Senhor, é uma manifestação do próprio Jesus Cristo. A gente chama de teofania, manifestação do próprio Deus, manifestação de Cristo. Era o anjo do Senhor, ou seja, era o Cristo, o Filho de Deus, chegando para Elias, diz, ei Elias, acorda aí, tem pão quente aqui para você sobre a brasa, tem água fresca aqui para você tomar, eu estou contigo, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu estou encerrando. Dá para cantar um louvor antes de eu orar? Dá, Ezequiel, por favor. Sabe o que Jesus está falando aqui para você nessa noite?
eu estou com você até o fim. Sabe a água e o pão? Quente sobre as brasas e água fresca. Está sozinho, irmão? Está lutando, está na angústia? Come de Jesus. Como assim, pastor? Bebe de Jesus. Sabe por quê? Porque no Evangelho de João capítulo 4, Jesus disse para uma mulher que a Bíblia assim não necessita dizer o seu nome, apenas diz que ela é uma samaritana. Porque quando algo relacionado à universalidade da Bíblia, universalidade, por que usou Simeão Cirineu? Porque era uma referência, era uma tipologia do Espírito Santo, que está conosco para carregar a nossa cruz todos os dias. Você sabe por que não dá o nome da mulher samaritana? Porque está se referindo a toda a humanidade, e ele diz para toda a humanidade, ele diz para mim, ele diz para você: ei filho, ei filha, eu sou a água viva, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus vem e fala agora para os seus discípulos no mesmo Evangelho, apenas 2 capítulos depois, no capítulo 6, ele diz: olha, se você continuar a comer o pão dessa terra, você vai ter fome, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer de mim nunca mais terá fome. Ei, meu irmão, em tempos de aflição, tempos de desespero, tempos de angústia, você tem uma esperança, você tem um alimento para a tua alma, você tem um alimento para o teu corpo, você tem um alimento para o teu espírito, chamada Palavra de Deus, que é a revelação do próprio Cristo. Eu sou a água viva, eu sou o pão vivo. Coma nessa noite, beba nessa noite, se fortaleça no Senhor. Você não está sozinho. Aleluia. Você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor é contigo por onde quer que você andar. Por onde quer que você caminhar, você está acompanhado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou no controle. Lance tudo. Lance tudo aos pés do Senhor. Oh, aleluias. Pedro vem para mim e para você e diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.